Dar sequência à exposição e hoje será a última aula sobre linhas de curvatura. E na aula de amanhã eu pretendo falar sobre linhas assintóticas, que é outro, embora tenha uma analogia muito grande com o assunto, é outra estrutura. Então, para quem tiver curiosidade de ver a linha assintótica, assim, é bastante natural pensar nessas linhas, embora elas tenham uma história um pouco diferente da linha de curvatura. Eu conheço menos a história das linhas assintóticas que das linhas de curvatura. Inicialmente, para não ficar só no PowerPoint, que para mim é difícil usar essa tecnologia, eu vou tentar, em 5 ou 10 minutos no máximo, fazer algumas continhas no quadro para vocês verem que essas contas se fazem, né? Não é só uma coisa que já está pronta aí, né? E que se faz e faz errado. Então, o que eu quero fazer no quadro hoje é mostrar para vocês como que faz o contato entre esferas e superfícies. Aquilo que eu falei, você pega uma superfície, pega uma esfera pequenininha, vai crescendo e vê como é que essa estrutura de contato vai mudando. Aquele filme que eu fiz ontem, que começava com a interseção, quando você pega uma esfera pequenininha com a superfície, é um ponto, depois crescia, virava uma curva que tinha singularidade, depois crescia mais o raio, gera um par de curvas transversais, crescia mais, voltava a ter a curvinha com singularidades, e depois, quando o raio da esfera ficava muito grande, voltava a ter um ponto de contato. Então, vou tentar fazer rapidamente, em 5 minutos, essa conta. Então, o jogo é o seguinte, você começa com a superfície. Eu vou fazer a superfície convexa para simplificar a exposição. Então, essa superfície, como eu estou pegando convexa, ela tem uma parametrização ax² sobre 2, mais by² sobre 2. Aqui, por enquanto, eu vou escrever só esse termo mais. Os pontinhos aqui significam todos os outros termos cúbico e mais de ordem 4, etc. Vou começar com essa escrita. Acho que dá para ler essa letra, né? Quem está no fundo aí consegue ler? Eu normalmente escrevo muito pequeno, então... E agora eu vou desenhar uma esfera centrada, já sabendo que na minha coordenada eu escolhi a minha superfície como sendo o eixo Z. Então tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Eu vou desenhar uma esfera centrada no eixo Z e com raio R. Então o R já vai ficar menor. Então, a equação dessa esfera, quando eu escrevo uma esfera... Aqui, com as minhas hipóteses, eu vou supor que A é menor que B, que é maior que zero. Só para fazer uma referência. Então, o fato de ser convexa é exatamente isso, que o A e o B são positivos. Poderia ser negativo, aí está ali de baixo. E eu vou pegar a esfera que está centrada no eixo Z, mas do lado dessa parte da convexidade, ou côncavo, né? Não sei qual que é o nome. Se eu colocasse de baixo aqui, a esfera centrada de baixo aqui não ia ter graça, né? Sempre ia ser um ponto só de contato. Podia crescer o raio aqui, mas sempre ficava tangentes, era só um ponto de contato. Então, qual é a equação da esfera centrada nessa situação com raio R? Então, essa esfera tem essa equação, né? x2 mais y2 mais z menos r ao quadrado igual a quanto? Igual a r quadrado, porque passa pela origem, né? Para ser tangente à superfície. Então, vocês jogam a equação x, y, z igual a zero, vocês veem que essa equação passa pelo zero, né? Da maneira que eu escolhi. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero comparar essa equação com essa. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou resolver essa equação aqui de baixo. Então, se eu resolver essa equação aqui, espero que vocês se convençam que é verdade que eu vou escrever, que você pode escrever isso como... Aqui eu vou fazer mais um passo, x2 mais y2 mais z2 menos 2zr igual a zero. Cortei o r quadrado. E a partir disso eu posso escrever essa equação aqui. Como eu quero saber o que acontece só perto do zero, eu não estou interessado... Essa superfície minha aqui poderia ser que essa esfera está cortando aqui longe, poderia ser outra... Está cortando longe, mas estou interessado só perto do zero. Então aqui você pode usar o treino da função implícita e resolver essa equação. Implicitamente eu falo que você resolve isso e você escreve o z como sendo 1 sobre 2r x2 mais y2 mais pontinhos aqui. Esses pontinhos só tem termos do tipo x2 mais y2 ao quadrado, etc. Já começa com grau 4 no mínimo.
Já começa com grau 4. Não tem termos cúbicos nessa escrita do... É só resolver essa equação. Você pode resolver, se quiser, aplica a equação do segundo grau e z, resolve, e depois faz a série de Taylor dessa função na origem. Vocês percebem que a parte dominante, a parte que me interessa, é só essa parte quadrática aqui. E o próximo passo, para você entender o que acontece na interseção, é comparar essas duas equações, né? Você quer saber quanto que as duas superfícies se cortam, você faz um jogo da álgebra, né? Pega essa equação e iguala com aquela de lá. Então, igualando essas duas equações, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2r, x2 mais y2, igual a x ao quadrado sobre 2, mais bx quadrado sobre 2, mais a x3 sobre 6. Aqui, se eu quisesse colocar todos, vou colocar todos aqui só para x2y sobre 2, mais c xy2 sobre 2, mais d sobre 6, y3 mais o resto. E aqui tem mais os restos também, que já é de ordem 4. Então, agora, reagrupando isso, vai dar o quê? Reagrupando vai dar... Vocês me ajudam aí se eu errar a conta. Reagrupando dá o quê? Vai dar 1 sobre 2... 1 sobre r menos ax2, mais 1 sobre 2, 1 sobre r menos b, y2. Eu vou deixar aqui, vou deixar de cá esse restante aqui, ax3 sobre 6, mais, etc. E agora você tem que analisar os vários casos, né? Então, um caso que você pode analisar, então você quer resolver quanto que isso aqui é zero, né? Ou quanto que essa equação é satisfeita. Então, você vê que, na minha escrita, o zero é a solução dessa equação sempre, né? É o ponto de contato da esfera. Qualquer que seja o raio que eu pegar ali, todas as minhas esferas, o raio vai variar. Todas as esferas que eu tomar aqui, pode ser raio grande ou pequeno, todas cortam a superfície num ponto que é a origem. Então, sempre está satisfeita a origem. O que eu quero descobrir é se tem mais pontos. Então, agora você começa a analisar esses casos, né? Então, você pode analisar os casos que esse número seja diferente de zero e esse é diferente de zero. Então, onde que isso é diferente de zero? Quando o R, então você tem a discussão, né? Você tem o zero aqui, você tem meu A aqui e tem o B. Então, quando que isso é diferente de zero? Quando os dois é diferente de zero, quando o R, 1 sobre R não é nem A nem B, né? Agora, 1 sobre R pode estar aqui, pode estar no meio, ou pode estar maior do que B. Então, quando 1 sobre R é maior que B, esses dois números são positivos. Quando 1 sobre R está entre A e B, um é negativo e o outro é positivo. E quando 1 sobre R é menor que A, os dois são negativos. Agora, quando 1 sobre... Vamos pegar o primeiro caso, que 1 sobre R é menor que A, que está nessa posição aqui. Então, o que acontece com esse número? 1 sobre R menor que A significa que esse número aqui é negativo. E aqui lá também é negativo, porque eu já escolhi o A menor que o B. Então, o que vai acontecer? Então, esse ponto de zero é o quê? Um ponto de máximo local para essa função de duas variáveis, né? Se eu subtrair lá menos A, menos toda essa parcela aqui, chamar isso aqui como uma função de xy, então o zero é o mínimo local dessa função. O que significa? Que o gráfico dessa função é assim, né? Começa com a parábola voltada para baixo. Então, qual que é a solução dessa equação? Então, pela a teoria de ponto crítico de máximo e mínimo de cálculo 2, só o zero é a solução. Então, o contato, quando significa que a esfera tem raio pequenininho, o contato da esfera com a superfície é só um ponto. Agora, eu vou fazer o contrário, quando o R é maior que 1 sobre R é maior que B, está do outro lado, né? Aí o que vai ser, esse gráfico vai ser o quê? Vai ser um ponto de mínimo local. Então, o gráfico já vai ser um ponto de mínimo. Então, eu passei de uma situação de máximo local para um mínimo local. Agora, vamos fazer o caso intermediário. Quando R está entre A e B. O que acontece quando R está entre A e B? Então, esse vai ser
positivo e esse negativo. Então é um ponto de célula, né? Então o ponto de célula, como é que é o gráfico de uma função que é ponto de célula? O gráfico é o paraboloide. A maneira de lembrar isso é só lembrar do z igual x2 menos y2, né? Então, se é um ponto de célula, então quando essa equação resolve igual a zero, quem que é? Essa equação quando resolve igual a zero é cortar com o plano z igual a zero. São duas curvinhas que cortam transversalmente. Então isso significa que a esfera com raio entre A e B vai cortar a minha superfície num par de curvas transversais. E agora ficou os dois casos para analisar, o A e o B. Falta só analisar o caso quando R igual a A e quando R igual a B. Vou fazer só o caso 1 sobre R igual a A. Então quando 1 sobre R, está faltando quadro, vou fazer só 1. Então quando 1 sobre R igual a A, o que vai sobrar da minha equação? Vai sobrar 1 meio de 1 sobre A menos 1 sobre B, y2, igual a x3 mais etc. Aqui eu vou fazer a hipótese que esse aqui é diferente de zero, para não ficar discutindo todos os casos possíveis. Então, quando A é diferente de zero, o que é essa curva? Esse aqui é diferente de zero também, né? Pela minha hipótese, porque eu fiz a hipótese que o A é diferente de B. Então, você tem que essa equação aqui, no fundo, ela é do tipo y2 igual 1 alfa x3 mais etc. Então, você pode comprovar que isso que eu estou falando é verdade, né? Que essa equação começa desse jeito. Então, começando desse jeito, aí o desenho, vocês podem brincar com isso. Se o alfa for positivo, tem que fazer escolha para desenhar. Então, se o alfa for positivo, significa que esse desenho, esse corte aqui, vai ser uma curva que é a cúspide desse jeito. Quando você chegar no B, o que vai acontecer? Vai ficar uma cúspide também, só que agora na direção vertical. Então, acontece exatamente o que eu falei na aula passada. Então, você tem uma esfera de raio R, corta a superfície, começa cortando um ponto, vai crescendo, chega na cúspide, depois passa a cruzar num par de curvas, depois essa esfera cresce demais, passa do outro lado, né? Engloba a superfície. Então essa é a noção básica da teoria de curvaturas de superfícies, né? E esses pontos especiais, onde deu cúspide, são exatamente as curvaturas principais da superfície. É a curvatura K1 e K2. Deixa como tarefa vocês brincarem com esse jogo, analisar o caso quando A igual a B. Então você vai ver que vai desmoronar tudo que eu fiz aqui, né? Quando A igual a B, que é o ponto umbilical. Então nessa escrita minha aqui, o A é uma curvatura principal, o B é outra curvatura principal, e quando A igual a B, você tem um ponto umbilical, e aí não vale nada que eu fiz aqui. Tem a outra discussão que tem que ser feita. Mas dá para acompanhar, né? Dá para ver o que tem que fazer, reorganizar. O que vai acontecer agora é que quando você chega no R, que chega no valor A, vai zerar a parte quadrática inteira, né? Já vai para a parte cúbica. Então você vai perder toda essa parte quadrática aqui, né? Esse aqui vai ser zero, esse vai ser zero. Você vai ter que começar a se agarrar agora já na parte cúbica. Só para fazer não precisa fazer propaganda, mas vai ter uma palestra hoje de plenária às 11 horas sobre a teoria das curvas algébricas, né? Eu espero que tenha curvas lá, né? Mas para fazer uma propaganda também, que acho que talvez é pouco de conhecimento, principalmente do pessoal de graduação, é que a gente aprende no curso de geometria analítica essas curvas quadráticas, né? Elipse, hipérbole, parábola, par de retas, classifica todas elas, né? Conjunto vazio. E no curso de geometria analítica não fala nada sobre as cúbicas, né? Como é que se estuda as cúbicas? Agora quer estudar uma curva algébrica de grau 3. Como é que se estuda isso? Esse já é um assunto bastante mais complicado, né? Mas a remarca que eu queria fazer, a observação que eu queria fazer, é que um primeiro trabalho fundamental nessa direção de estudar as cúbicas foi feito pelo Newton, o mesmo Newton do cálculo. Então, se vocês forem na biblioteca do INPA e ver lá as obras completas do Newton, vocês vão ver que tem um capítulo muito grande só de estudo de cúbicas. Então aí começa a aparecer nomes, depois que o pessoal que for estudar equações diferenciais ou geometria vai começar a ver na vida, né? Que é os polígonos de Newton, né? Então a razão que eu parei naquele nível ali, do y2 igual a x3, é porque se você faz o polígono de Newton daquela cúbica, você vê que os dois termos relevantes, o B, o C e o D, não interessa muito para você ver o desenho qualitativo. Naquele desenho com a hipótese com A diferente de zero, e 1 sobre A menos 1 sobre B diferente de zero, os importantes são aqueles dois lá. Então o polígono de Newton diz que é aqueles lá que é os fundamentais.
E que às vezes a gente não associa que Newton teve... Agora, a classificação das cúbicas é bastante mais complexa, né? Não é 1, 2, 3, 5 casos como tem na geometria das quádricas, né? Dependendo do jeito que você quer fazer, eu não conheço tudo, né? Mas dependendo do grupo que você usa para normalizar isso, aparentemente tem mais de 200 casos de cúbicas. Mas do ponto de vista topológico, que é só assim, a ideia da figura, só tem 5 casos. Isso também é bastante... Então, na aula de hoje, eu vou pular um punhado de transparências aqui para... Só queria... Eu não vou... Tem a demonstração desse teorema do Darboux, mas não vou fazer. Está feito aqui nas notas, mas na palestra também. É voltar de novo ao teorema de Joachim-Stahl, né? Como é que você determina a linha de curvatura? Então, uma maneira de você determinar é usar uma superfície para determinar a linha de curvatura da outra. Então, uma técnica usual, às vezes você pega uma superfície e corta ela com um plano. Se você pega uma superfície e corta com um plano, se ao longo dessa interseção o ângulo for constante, então é porque essa curva da superfície é uma linha de curvatura da superfície. Então, com isso, você determina todas as linhas de curvatura da superfície de revolução. Então, quando você pega uma superfície de revolução, vou desenhar um eixo aqui, vamos supor que você tem essa curva, você roda ela. Então você corta isso aqui com um plano, pega um plano que contém o eixo. Então essa interseção é um ângulo constante, que é 90 graus. Então essa curva, qualquer posição que você pegar, já é uma linha de curvatura da superfície. Você pega um plano agora ortogonal ao eixo, também dá uma curva que o ângulo é constante. Então também ela passa a ser linha de curvatura. Então muitas vezes você consegue determinar muitas linhas de curvatura da superfície fazendo esse jogo, interceptando a superfície com superfícies especiais, onde você já conhece a linha de curvatura. Então, quando você corta com planos, com esferas, sempre que você cortou uma superfície com um plano ou com uma esfera, se o ângulo de interseção ao longo da curva for constante, é porque é a linha de curvatura. Então, essa ideia do teorema do Darboux é o seguinte, que eu falei na primeira aula, né? Quando você tem uma família de curvas planas, é fácil você determinar uma família de curvas ortogonais. Você escreve o gradiente e integra o ortogonal. Mas quando você vai para o espaço, que é o irmão análogo, você faz a mesma pergunta. Eu dou uma família de superfícies. Eu posso completar isso a fazer um sistema triplamente ortogonal? Que eu falei ontem, né? Em geral, não. Então, o teorema do Darboux está falando o seguinte, que se você conhece duas famílias já, né? Você já parte do ponto de partida, você conhece duas famílias. E você quer encontrar uma terceira família já ortogonal. A brincadeira seria mais ou menos o seguinte, se eu tenho uma função, assim, maneira de pensar como função, para quem gosta de pensar como função, é o seguinte, eu tenho x, y, z, e eu conheço as duas primeiras coordenadas, a de x, y, z, b de x, y, z, e eu quero conhecer a terceira. A c, por enquanto, é desconhecida. A pergunta, eu dou a e b já ortogonais, cortando ao longo de linha de curvatura. A pergunta, eu posso estender a encontrar uma função c de tal maneira que complete o sistema tridimensional ortogonal? O teorema de Darboux diz que sim, né? A resposta é sim. A demonstração que está nas notas é fácil, também tem no livro do Spivak. É fácil, mas se você tem um punhado de pré-requisito de EDO, de teoria de foliações, de saber o que é uma distribuição de campos de planos no espaço e o que significa uma distribuição de campos de planos integrável. Mas vamos lá, assim, eu coloco mais como desafio para quem está começando a fazer matemática, de ver que esses objetos existem e são tratados também, né? Então, a ideia natural seria o seguinte, o que é uma equação diferencial ordinária? É você dar um ponto e dar um vetor. O que é uma solução da equação diferencial ordinária? É achar uma curva que tem como vetor tangente aqueles que você deu. Agora, o que é uma superfície integrável nesse contexto? Agora, em vez de você dar um vetor, você dá um plano inteiro. Cada ponto você dá um plano. O que é uma superfície integrável? É uma superfície que vai ter como plano tangente esse plano que você deu a priori. Então, o teorema de Frobenius, que usa para provar isso, fala que existe uma superfície integrável se somente se esse campo satisfaz a equação do cochete de Lie C0, que é o teorema de Frobenius, que a gente encontra isso nos livros de geometria diferencial ou de foliações. Outra coisa que eu vou fazer rapidamente, vou fazer só um exemplo dessa envelopes, é uma coisa também que é muito útil, e eu acho interessante, mas que praticamente é muito esquecido isso.
O que é um envelope de uma superfície, né? Então a ideia é a seguinte, você pega pensa numa curvinha no R3. Na verdade eu quero pensar, o exemplo que eu quero discutir, vou discutir um exemplo que é o do toro. Então você dá uma curvinha, dá um círculo, por exemplo, no R3. Então o que você faz agora é por cada pontinho desse, você constrói uma esfera de raio R. Pode ser o mesmo raio, pode ser raio variável. Então cada ponto aqui você centra e desenha uma esfera. E o que é o envelope? O envelope vai ser uma superfície que é tangente a toda essa família de esferas. Então aqui vocês veem que se você dá uma vizinhança de uma curva e desenha esferinhas, depois você passa o envelope, que é formalmente, matematicamente, que você faz isso, é como você pega essas esferas, deriva e sobra, vê o que dá regular. Então o envelope é um objeto que contém todas essas esferinhas e que é o mais justo possível, né? Contém, mas não deixa folga nenhuma, né? Não deixa espaço. E a maneira de formalizar isso é dizer que você dá uma família um parâmetro de esferas, deriva essa família com respeito ao parâmetro, vê a interseção, de novo, o que sobrou, vai sobrar um objeto, que é a derivada de f com respeito a lambda, intercepta isso, e esse conjunto C, que é o conjunto característico, depois você faz a união desse conjunto característico. Então, quando você deriva uma esfera, pensa no movimento físico mesmo, né? Você tem uma esfera rolando aí, né? Tem uma curvinha, você tem um punhado de esferas jogando aí. Você deriva essas esferas, o que vai dar quando você deriva uma esfera? Dá outra esfera, né? Uma coisa que às vezes demora a assimilar isso, né? Você tem um objeto, quando tem um objeto e deriva um objeto, é da mesma natureza, né? Você tem uma esfera, então tem uma esfera derivada. Então pega essa esfera derivada e intercepta com a esfera original. Isso vai dar um círculo. Pega a união de todos os círculos e dá um tubinho, né? Dá um pneu, pega uma mangueira em casa e faz isso, né? Pega uma mangueira e faz e calcula o volume, né? É um exercício de geometria diferencial que é bastante fácil calcular, né? Você pega uma mangueirinha e calcula qual que é o volume de água que tem lá dentro, né? Como é que você faz isso? Uma maneira de fazer, você enche o cano e joga num balde médio, né? Outra maneira é usar matemática, né? Calcula o raio, calcula o comprimento, qual que é o volume aí? Vai ser base vezes altura, né? Não importa o tanto que está torcido, né? Vai ser sempre o comprimento da curva central vezes o raio, 2πr, né? Que é o comprimento, a área vai ser quanto? Vai ser πr ao quadrado vezes o L, que é o comprimento da curva. Vocês podem fazer esse exercício que confere. Na prática ou na teoria. Então, fica com esse modelo do toro como... É claro que essa curvinha eu desenho um círculo, mas você poderia fazer brincadeira com qualquer curva, né? Pode ser curva que faz nó aqui à vontade, né? Não sei se eu fiz nó ou eu desmanchei o nó, né? Mas você pode fazer à vontade aí. Então eu falo que todas essas aí, se você pega a mangueira lá em casa, qualquer jeito que você fizer, vai dar o mesmo volume, né? Não importa, né? Então, eu tinha vários exemplos, depois vocês podem ler nas notas. Então, tem várias superfícies que são as superfícies canais, que são essas que você pode obter por envelope. Então, todas as superfícies de revolução você pode obter dessa maneira. Você pode obter todas as superfícies de revolução fazendo envelope de família de esferas. E o toro é especial que você pode fazer de duas maneiras, né? Você pode fazer o toro como sendo o envelope dessa família aqui, mas você pode também fazer o envelope como sendo as famílias externas, as esferas longe, que estão centradas nesse eixo de rotação. Imagina que a hora que você apoia essas esferas, você pode imaginar fazer uma figura aí. Então, o toro, ele é duplamente envelope, né? Ele é envelope pelos círculos pequenininhos, pelas esferas pequenininhas, e ele também é envelope das esferas grandes. Essa figura do toro, para a gente ver melhor, a gente tem que passar para a dimensão 4, né? Você tem que ver o toro dentro do S3. Então, quando você vê o toro dentro do S3, aí você consegue ver essa dupla simetria que tem. Você pode fazer envelope com esferas pequenininhas. No S3, essa reta que eu desenhei é um círculo também. Esse que vai no infinito, você fecha ele. Então é outra maneira. Então você pode fazer envelope por dentro e envelope por fora. Então é um duplo envelope. Então, essa proposição que eu estou passando rapidamente também, eu quero chegar na parte que eu acho que para o pessoal mais novo, né? O pessoal mais antigo eu peço desculpa porque acho que pode ler no texto, né? Então, estou tentando fazer uma ginástica grande de tentar explicar as ideias com o mínimo de pré-requisito possível e que também que não seja totalmente oco, né? Para o pessoal novo,
como já é o terceiro dia, o pessoal está vindo, então eu acredito que está comunicando alguma coisa, né? E o consolo que eu dou para quem, se não entendeu nada até agora, pega meu exemplo também, né? A primeira vez que eu caí na palestra de matemática foi de paraquedas, né? Um professor falou assim, isso aqui é bom, né? Vai assistir, né? E eu fui lá e assisti. Fiquei lá 1 hora, né? Não entendi nada, né? A única palavra que eu entendi foi a palavra corpo. Então essa palavra eu guardei, né? Mas não tinha a menor noção do que era corpo, né? E como o professor não definiu, que já era uma coisa já... Eu fiquei sem saber o que era corpo por um bom tempo, né? Não era o corpo que a gente está pensando, né? Mas eu espero que aqui não está acontecendo isso, né? Então essa proposição eu coloquei porque eu acho ela importante. Primeiro que uma época na vida eu queria fazer exemplo de linha de curvatura. Eu já vou chegar no objeto, que é fazer linha de curvatura densa. É fazer um retrato de fase que as linhas de curvatura sejam complicadas. E não conseguia fazer, né? Então tinha o trabalho original do Gutierrez do Souto, que eles faziam uma construção muito enrolada, né? Praticamente impossível de seguir. Depois vocês podem, vou dar referência, quem quiser pode olhar para ver se eu estou falando em verdades. Mas eu não conseguia entender, né? Assim, eu entendia as contas, mas não entendia a ideia, né? Era muito enrolada as contas. Mas eu queria fazer uma coisa mais simples. Aí comecei a procurar esses tubinhos, né? Falei, um tubinho desse tem que funcionar. E quando você pega um tubo de raio constante, então essa equação diferencial que está embaixo aqui, o ponto importante nela vem da história das equações diferenciais, que é a equação de Riccati. Quem já estudou a equação de Riccati vai falar, isso não é Riccati, né? É outra coisa. Mas se você mudar a coordenada, vira Riccati, né? Ela está com a só disfarçada de... Mas ela é um Riccati. E a equação de Riccati, historicamente, é uma equação que você não consegue achar solução explícita para ela. Então, essa família de tubo, então tem escrito lá, cosseno de θ é igual a menos R'. Então, quando você faz o R', o R constante, o R' é zero, essa equação diferencial simplifica brutalmente, né? Ela fica só dφ ds, acho que no meu sinal está menos tal, né? Agora, essa aqui a gente sabe integrar, né? Cálculo 1, né? Então, essa aqui é quem é a solução dessa equação? É φ igual a φ0 mais a integral de 0 até s de tal de s ds. Como a gente na linha de equação a gente está interessado em curva fechada, então eu vou integrar de 0 até l, que é o comprimento da curva. E essa escrita aqui, o que é? Você tem um ângulo, você começa com um ângulo φ0 e somou o número real. É simplesmente um número real, essa integral. Pode dar o que quiser, né? Dá integral de 0 a 2π, de 0 até l, que é o comprimento da curva, tal de s ds. Se a torção for nula, vai dar 0, né? Se a curva estiver na esfera, também é um teorema importante da geometria clássica, que se você desenha uma curva na esfera, sempre que você desenhar isso, essa integral da curva fechada na esfera sempre vai dar 0 também. Esse é um teorema que toda curva fechada, a torção total da curva é 0. Mas se a curva não está na esfera, você pode ter a chance de não dar 0. Agora, se você olha isso como do ponto de vista do que está dizendo isso, nada mais está dizendo o seguinte: você tem um círculo. O que você está dizendo? Você está dizendo que você começou em uma posição φ0. O que você fez? Você rodou do ângulo, né? Você pegou o ângulo e rodou de ângulo esse número aqui, né? Então, isso aqui é uma rotação desse ângulo. Vou falar que é uma rotação... é isso aqui, né? Esse aqui é o φ. Esse aqui é uma rotação de ângulo. Essa integral da torção, né? Se essa integral for não nula, então você está rodando. E depois é fácil a gente entender, se você tem uma rotação, então se esse ângulo de rotação não for comensurável com 2π, então se você pega um pontinho e iterar ele, andar, vai dar denso, né? É um exercício de teoria de números, né? Se você tem uma rotação de ângulo irracional modo 2π, quando você roda, você itera, o que é iterar? É você andar ao longo do tubo, ao longo da curvatura e voltar e dar outra volta. Então você já vai aparecer lá na sequência esse conceito, né? Então você tem o seu tubinho aqui, e você parou aqui, né? Fixou um ângulo φ0 aqui. Rodou, voltou e bateu aqui. Roda, de novo, vai bater no outro ângulo. E vai rodando, você vai chegar, como é não nulo, você vai chegar, você vai voltar, vai rodando, vai fazendo a pizza, você vai voltar lá, né? Você pode bater em cima ou não, né? Se for irracional modo 2π, você não bate, você vai rodando sempre, e aí vai dar uma curva densa no toro. Se for congruente modo 2π, aí você fechou depois de um certo número de vezes. Então você pode escolher quando você quer fechar, né?
quer fechar depois de 50 vezes. Então você encontra uma curva de tal maneira que essa integral modo 2π seja 50. Aí você fecha depois de 50 vezes. E você fechou uma, você fechou todas. Então todas são iguais, assim, do número de vezes que fecha. Então aqui é simplesmente uma parametrização, como trabalhar isso, né? Não vou explicar, mas é aquilo que eu falei, né? Você tem uma família de esferas, é um parâmetro, você deriva a família, você encontra nessa escrita aí, você encontra um cone e um plano associado, você intercepta esse cone com a sua esfera, vai dar um círculo, que é o círculo característico, faz a união de todos esses círculos, você tem a superfície parametrizada por essa equação aí. Eu quero que você guarde a ideia, não precisa de... Só estou dizendo para você, matematicamente você pega isso e tem uma parametrização explícita da superfície fazendo esse jogo. Você tem uma família de esferas, deriva da outra esfera, mas a equação... quando você monta a equação algébrica, isso vai dar um cone em interseção com a esfera, dá um cone de revolução, interseção com a esfera, dá um círculo. Esse círculo, você pega a união de todos eles, vai dar... Agora, não é sempre que acontece isso, né? Poderia ser que esse envelope, quando você pega essa família um parâmetro, você vê que já tinha uma hipótese que eu passei rapidamente. Tinha hipótese que o cosseno de θ era igual a R'. Então você tem que, para esse envelope não estourar, né? Não deixar vazio, você tem que ter que essa derivada do R' seja em módulo menor que 1. Senão você sai você pode pegar uma velocidade muito grande de variar o raio, e quando você derivar, o bicho sumiu, né? E vai para o mundo complexo. Então você perdeu o mundo real. Então tem que ter cuidado também a velocidade que você vai mudar esses raios não pode ser gigante não, né? A derivada tem que ser controlada. Tem que ser em módulo menor que 1. Então acho que é uma observação importante a fazer, porque isso não é sempre que você pega uma família, um parâmetro de esfera, você deriva e já vai dar um envelope não, né? Já vai dar uma superfície bonitinha. Então aqui é só a demonstração disso, vou passar rapidamente. Eu quero chegar nos umbilicos. Sumiu o meu... Então eu quero chegar nos pontos umbílicos para explicar para vocês um pouco de equações diferenciais e um pouco de geometria. Então o que é um ponto umbílico? É exatamente a situação que eu descrevi aqui que não funciona, né? É quando você já começa com a superfície, quando as curvaturas principais são iguais. Então quando você pega um ponto umbílico, você já começa a escrever o gráfico da superfície. Então o que está escrito aí na transparência, eu estou dizendo que a superfície começa... A parte quadrática dela é como se fosse a esfera, né? Se vocês lembrarem da equação que eu escrevi do Z, 1 sobre 2R, x2 mais y2, está dizendo que esse K aí é 1 sobre R, né? Aqui mais agora os termos superiores. Então eu estou numa situação que a minha superfície já começa com muito simétrica, é quase como uma esfera. Então no nível de grau 2, eu não sei separar se a minha superfície é uma esfera ou não. Eu preciso ir para a ordem superior para distinguir se é uma esfera ou não. Então você chuta os termos de ordem superior. Todos os termos cúbico, 4, 5, etc. Né? Eu parei aí porque, no que eu vou falar para vocês, até o grau 4 resolve a minha vida. Mas tem muitos problemas que você tem que ir em frente. Isso vai, de acordo com o problema que você vai atacando, você tem que... Então você começa nesse daí, então quais são as hipóteses básicas? Então aqui tem uma parte quadrática e tem uma parte cúbica não nula. E como eu falei na aula passada, então, uma vez que você tem a sua superfície, você entra na máquina e constrói a equação diferencial das linhas de curvatura, que é essa que eu escrevi aí, né? É uma função L, M, N, e nesse caso que é gráfico, você tem explicitamente a função L, M e N são essas aí. É só vocês acreditar que você tem a superfície, você calcula a primeira fórmula fundamental, calcula a segunda, calcula os jacobianos, vocês têm as funções L, M e N. E se você volta lá na parametrização, você volta com esses dados aí do H e calcula essas funções, vocês vão obter isso aí. L, M, N, então vocês veem que tem uma parte linear, essas funções começam com uma parte linear, a parte cúbica reflete na parte linear nas funções L, M, N, a parte quártica do gráfico do H reflete na parte quadrática dessas funções L, M, N. E agora o que a gente vai ter que fazer é tentar entender, a partir desses dados, como é que a gente distingue o comportamento das linhas de curvatura perto de um ponto umbílico. Então eu comecei com... Eu tinha pensado em fazer no quadro, depois eu vi que o tempo era curto. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que na aula anterior o Wise fez, né? Eu vou esquecer que a parte quadrática
é complicada e vou apostar que a parte linear decide o jogo. Então, só com a parte linear eu consigo desenhar o retrato de fase. Então, é a mesma ideia de equações diferenciais. Eu penso que a parte linear vai ser suficiente. Então, o que eu fiz, né, o que está escrito aí em cima, vocês podem ver de azul, nada mais é do que eu cortei nas funções L e M, eu cortei todos os termos de ordem superior de grau 2. Então, vocês vão ver lá que no primeiro está o menos BV, depois sobrou B menos A mais C, e no N sobrou B. Outra coisa também que não deu prazo, assim, não dei para vocês perguntar, mas vocês poderiam perguntar, mas por que você abandonou o B' naquele coeficiente lá, né? Abandonei estrategicamente, né? Se eu colocar aquele B' na minha equação, ele vai complicar as contas algébricas. Mas que depois que você sabe que você sabe resolver outro caso com B' igual a zero, depois você prova que não é importante considerar o B' diferente. Você sempre pode fazer o B' igual a zero. Na verdade, você sempre pode fazer um coeficiente da parte cúbica igual a zero. A razão por que você pode fazer isso sempre, poderia ter escolhido o A, o B, o B' ou o C igual a zero. A razão que eu escolhi o B' ser zero é para falar que, depois vocês vão ver que uma raiz, que quem já leu lá, uma raiz foi zero. Então eu escolhi o B' zero para falar que uma raiz que vai aparecer na equação que eu vou ter que trabalhar, que ela já é horizontal, já é raiz zero. Se eu escolher esse outro número, eu falei que a raiz está no ângulo de 45 graus, ou está no ângulo de 90. Então a escolha de um desses cara igual a zero, ou combinação deles, é para simplificar depois. Então, de novo, volta à escolha de coordenadas, né? Então, aqui é fundamental você escolher uma coordenada boa para poder fazer a conta, senão você não consegue. Então, fazendo isso, então esquece a parte quadrática, fica só com a linear. E agora eu vou supor que, como tudo é homogêneo, eu vou supor que a natureza é boa, né? Que as coisas começam simples. Então, se as coisas começam simples, eu vou supor que eu vou procurar as retas que são soluções. Então, eu vou supor que tem uma equação V igual a lambda 1, que é a solução daquela equação de cima. Então, dV é lambda vezes du, né? Eu derivo, calculo a diferencial do dV, o lambda é constante. Estou postando que tem soluções lineares que são soluções. E aí, vou dar 10 segundos para vocês perceberem, fazer as continhas no visual aí. O que eu estou fazendo? Então, menos B, o V eu substituí por lambda, o dV eu substituí por lambda quadrado du quadrado. Então, na minha expressão, eu apaguei o termo udu ao quadrado, né? Eu apaguei da minha transparência. Então, fatorei udu quadrado, joguei fora, e sobe essa equação cúbica em cima, né? Espero que não tenha errado, né? Fatora o lambda, né? Você vê agora que o lambda ficou fatorado, e ficou um polinômio de grau 2, né? Então, quais são as raízes dessa equação? Também, se não tiver errado as contas aí, é lambda igual a zero, está fatorado, e a outra está escrito lambda 1, lambda 2, são exatamente as raízes da equação cúbica, né? As raízes do meu polinômio de grau 3. E agora começa a discussão dos casos. Então, tudo bem. Então, se tiver soluções, são essas aí. Agora, quando tem uma raiz quadrada, então o que está dizendo é o seguinte. Então, você tem dois casos essenciais, né? Primeiro, para analisar. Você tem um caso que o lambda 1 e lambda 2 podiam ser complexos, né? Então, você tem um caso que lambda 1 lambda 2 são complexos. E nesse caso, um é conjugado do outro, né? Lambda 1 igual o conjugado do outro. Então, nesse caso que é complexo, o que significa? Que significa que essa equação só tem uma solução real, que é o eixo do x, o eixo dos u's. Então, nesse caso, como tem uma história da raiz quadrada, lá na equação diferencial em cima tem um v quadrado, a gente vai ver depois que, quando você sempre tem isso nesse jogo, você vai ver que essa equação, essa reta, na verdade, ela não é uma solução, mas é a união de soluções. Então, para uma família, o eixo positivo vai ser solução, para outra família, o eixo negativo que vai ser solução. Isso por causa do quadrado que aparece na equação implícita. E tem outro caso que as três são reais. Então, o caso das três reais, você pode ter uma situação. Tem dois casos, vai ter uma situação que você tem o lambda igual a zero, tem uma situação de três raízes reais. Mas esse caso divide em dois casos quando o ângulo, vai aparecer uma hipótese que quando lambda 1 vezes lambda 2 for igual a menos 1. Esse também vai dividir a análise. Vocês vão ver nas figuras seguintes o que isso vai diferenciar.
Então, o que eu faço agora é tentar fazer uma descrição da análise disso. Então, na figura de cima, que infelizmente a cor amarela não é das melhores, quando você faz a análise qualitativa dessa equação diferencial, que seria o irmão da ZDO do plano, dos sistemas lineares, você obtém que naquela figura de cima, na primeira figura, que no caso está da minha coluna à esquerda, é o caso que só tem uma raiz real. É esse caso aqui. Então o que a gente faz para analisar isso, você pega esse ponto e engorda ele. Engordar significa, na teoria de equações diferenciais, fazer um blowing up, né? Fazer uma explosão. É o que o biólogo faz com o microscópio, né? Ele não pode fazer explosão, mas ele aumenta a lente, né? Então, para você ver os vírus, você tem que crescer na escala. Então, na matemática, a gente faz o mesmo jogo, né? E o que vai aparecer aqui nesse ponto aqui, é que esse ponto aqui é uma cela. Então, só que essa parte dentro eu não vou desenhar, ela não vai aparecer, não vai ser importante. Mas isso aqui é um ponto de cela de equações diferenciais do plano. E o que vai acontecer com essa família branca que eu estou desenhando é que ela vai vir e vai fazer isso. Ela vai contornar, tem um único ponto singular, e a família amarela, tem que desenhar transversal, né, que já é mais difícil desenhar aqui, mas ela vai vir e vai cortar do outro lado. E depois, para você obter o desenho na superfície, você encolhe de novo. Então você está lá em cima, você encolhe, aí você volta a ter um pontinho e tem esse retrato de fato aqui. Lá em cima do desenho só uma família, para não complicar o desenho como tentei desenhar ali. Aí você tem duas famílias que são ortogonais, né? A outra família é ortogonal a essa. A do meio é exatamente o caso que eu estou discutindo, que tem três raízes reais, e é quando o ângulo entre aquelas duas retas lá, com o lambda 1 e lambda 2, o ângulo é menor que menos 1. O ângulo é menor que 90. Então esse do meio, quando você fazer essa explosão, você vai ter 3 pontos singulares, um nó e 2 celas. Que é esse do meio, a coluna do meio. E quando você volta para a geometria da superfície, você vai ter esse desenho. E o da coluna direita, quando você faz a explosão, você vai ter 3 pontos de celas. E quando você volta, você tem aquele garfinho lá, né? Com 3 pernas, né? Sempre que eu falo de curvatura, às vezes você pode falar assim, mas esses bichos são muito estranhos, né? A gente nunca viu isso na vida, né? E sempre que eu faço isso, eu mando vocês fazerem o exercício de olhar o polegar direito, né? Ou esquerdo, né? Acho que todo mundo que tem polegar, né? Então, eu quero que vocês reconheçam no polegar quais desses desenhos aparecem aí, né? Alguém reconhece algum deles? Então eu falo que o dedo, o polegar, vocês vão ter Então, agora como a gente tem 2 mãos, então o exercício para vocês provar que na mão direita um é mínima e na outra é máxima. Porque não dá, no polegar não está cruzado, né? Só tem uma família, né? Então vocês pegam os 2 polegares, cola eles. Então a natureza fez que um polegar é mínimo e o outro é máximo. Esse negócio de mínimo e máximo é relativo, né? Porque eu não falei isso, mas depende da orientação. Então, se você coloca o normal de um lado, o que é máximo vira mínimo, né? Então, é o desenho, né? Aí você fala que esse ponto aqui é de mínimo, né? Porque eu estou olhando aqui para cima, né? Mas se você inverter seu mundo de ponta cabeça, esse aqui passa a ser máximo, né? Então, não é um negócio de máximo e mínimo, é só questão de olho, né? Só olhar daqui para lá ou de lá para cá, né? Agora eu faço esse comentário porque assim, é um pouco incrível como que a polícia, né, assim, consegue usar o dedo como uma identificação única, né?
Quantas curvinhas tem aí para você fazer essa edificação? É finita, né? No máximo uns 50 tracinhos, né? Como é que isso pode dizer que isso representa cada indivíduo, né? Você fala assim, combinou de todas as maneiras possíveis, né? 50 fatorial, mas é um número finito, né? Então, como é que cada ser humano vai ter a partir de um dado muito pequeno, você consegue identificar todo mundo, né? O que a gente quer é mais do que isso na geometria, né? Você quer não só um pedacinho, né? Um pedacinho muito pequeno, você quer uma coisa muito maior, né? De entender mais coisas. Mas do ponto de vista, não sei se isso realmente, essas linhas que eu estou falando para vocês, não sei se isso é linha de curvatura não, né? Então o exercício é mais difícil, né? Então o exercício é vocês provarem que isso é linha de curvatura e depois falar quem que é máximo e quem que é mínimo. Então, assim, às vezes a gente pensa que o objeto está muito longe, né? Não está, né? Outro exemplo que eu quero dar também que não está nas notas aí, que não tive prazo de incluir, é que muitas coisas que você quer ver, você não vê no próprio objeto, você vê externo, né? Você vê em outro lugar, né? É muito comum isso. Você procura um negócio num lugar, não está, né? Está em outro lugar. Então, na geometria também, às vezes, acontece isso, né? Você procura informação no objeto, você olha para a superfície. Você quer uma informação, ela está escondida, você não vê. Como é que você vê essa informação? Você vê fora da superfície. E um objeto importante que tem na teoria, que foi por omissão, por falta de tempo e de espaço, eu só quero colocar para vocês, é um assunto que não está nas notas, tem alguns cantinhos que tem como exercício, um pouco escondido, que é a noção de conjunto focal. Esse é um objeto muito útil e importante. Então, vou começar com o que é o conjunto focal? Começa com a curva, né? Com a parábola. Então, o que você faz? Você desenha o círculo oscilador e anda na direção normal e marca a curva que tem o centro como... você pega o seu círculo oscilador, desenha eles. E se vocês começarem com a parábola, vocês vão perceber que o conjunto focal da parábola é uma curva que tem aquele desenho, aquela cúspide. É inevitável. Então, toda parábola, o conjunto focal vai ter uma cúspide. Se você pega uma elipse, eu não vou desenhar certo, mas eu vou desenhar só o conjunto focal, depois você reconstrói a elipse. O conjunto focal do elipse é assim. Agora você desenha a elipse no lugar certo aí, né? Para falar que... Então, mas o conjunto focal do elipse é esse objeto. Então, agora vocês podem pensar o seguinte, para a superfície, o que é o conjunto focal de uma superfície? É a mesma coisa, né? Agora eu tenho duas camadas de conjuntos focais. Eu ando para cada curvatura principal, eu ando o raio da superfície. Então, para cada ponto da superfície, então se você, nessa construção que eu fiz, eu tenho essas esferas especiais, né? Então você tem a superfície, você anda na direção normal, você desenha a primeira camada do conjunto focal. Você anda esse aqui é 1 sobre o K1. Anda na outra curvatura, você vai ter aqui no mesmo, a outra camada do conjunto focal 1 sobre K2. E você pode perguntar qual que é a estrutura desse conjunto que é a hora que você definiu. Como é que é a geometria desse objeto. Para curvas planas, você já vê que mesmo que comece com uma superfície com uma curva muito bonitinha, uma elipse, já tem singularidades no conjunto focal, que são esses pontos. E esses pontos é exatamente o triângulo dos 4 vértices, né? Então, uma maneira que você pode provar o triângulo de 4 vértices é provar que o conjunto focal da curva sempre tem 4 pontos de cúspide. Então, para a superfície é a mesma coisa. Então, você vai ter duas camadas de... Agora, mas tem algum lugar que elas vão se comunicarem, né? Qual que é onde que elas se comunicam? Quando chega no umbilico, né? Então, quando chega no ponto umbilico, essas duas camadinhas vão se... Porque vai estar na mesma altura, né? Porque o K1 é igual a K2. Então, você pode se perguntar como que é o conjunto focal perto do umbilico. Vou fazer um desenho rápido e depois vocês podem procurar desenhos na internet ou nos livros e ver que tem 2 desenhos básicos de conjunto focal no umbilico. Vou desenhar errado, mas só para... Então esse desenho aqui é o quê? É uma dupla pirâmide, é uma pirâmide...
e com cúspides, né? Essas curvinhas aqui, ao longo aqui, são cúspides. Se você faz um corte, é um bicho assim. É uma pirâmide. Então vocês podem, tem exemplos de, nesses casos que a gente está estudando, dos pontos umbílicos aqui, o conjunto focal, um deles é esse cara aqui. Então a camada de baixo é amarela, chega no ponto umbilical e depois chega do outro lado desse jeito. E tem outra figura que é uma telha não quero ser 100% certo, mas depois vocês completam aqui o desenho. Tem que fazer pontilhado aqui em algum lugar. Então aqui você vê que esse corte aqui é como se fosse o da parábola, né? Então você tem uma camadinha, uma parábola por baixo, depois a cúspide passa. Aqui está invertido, meu desenho está errado, né? Um está por baixo aqui agora, né? Tem que inverter aqui o jogo. Eu falei que não ia fazer certo, mas estava fazendo muito errado, né? Então aqui é uma cúspide, depois ele passa do outro lado é uma parábola e do outro lado a cúspide inverte mas a foto é essa, né? É a foto da parábola. Então esse tipo de objeto de conjunto focal, esse comentário também é para dizer que esse conjunto focal, ele, para fazer um pouco de conexão com a história que eu contei, do monge, para quem lembra o que eu falei, que era o problema do monge. O problema do monge é o problema de transporte, de engenharia, pegar a terra de um lado e jogar para o outro, e a partir disso ele inventou a teoria de curvatura. O conjunto focal, depois, isso tem ainda, né, aplicações de ordem prática, né, não só de teórica, e isso foi feito por volta de 1900, essa aplicação, que é o que a gente está aqui hoje, né? Então, para fabricar óculos, toda a fabricação de lentes é baseada na teoria dos conjuntos focais e das linhas de curvatura, né, dos pontos umbílicos. Então, para você entender como é que forma a imagem, como é que a gente vê a luz, o olho é uma superfície, né? Então, quando a curvatura desse negócio deforma a visão, né? Vem embaçado, né? Então, a lente vem para fazer voltar. Então, o nosso olho, isso fica um desafio para vocês pensarem fisicamente, de como que faz isso, né? Chega uma luz, o olho absorve aqui, forma uma imagem e depois a gente vê, né? Devolve, né? Isso passa pelo conhecimento da linha de curvatura nos umbílicos. Você tem que entender esses três modelos aí, e mais ainda os sequentes, as subsequentes, para você fabricar lentes. Então, quem quiser montar uma empresa de lentes, fica o convite a estudar linha de curvatura. E não precisa ser matemática para fazer isso não, né? Esse parênteses da história que eu quero dizer é que quem fez esse estudo de conjunto focal para aplicar para fabricar lente foi um médico. E ele publicou um trabalho de matemática em 1904 por aí. E por esse trabalho de matemática o médico ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então a praia está aberta, né? Então, vocês, depois na nota tem essas referências, vocês podem olhar. Tem na biblioteca do INPA, mas está online também hoje esse artigo. Acho que está em alemão, né, se não for, mas é um trabalho pioneiro aí de como que esse objeto que veio lá do problema de transporte, de carregar terra, afetou nossa vida no olho, né? De fabricar. Pode ser que depois, para fabricar telescópio para ver os marcianos, a gente precisa de uma linha de curvatura em dimensão 4, né? Então aqui, essa aqui eu vou pular, que eu já fiz, né? É só a parte matemática da demonstração que eu já fiz aqui no desenho. Essa aqui é a maneira que eu expliquei na aula passada de como você fazer isso de maneira mais conceitual, de levantar a equação diferencial numa superfície. Aí então vocês veem que essa superfície, eu desenhei só uma família também, porque senão ficava complicado desenhar as duas. É uma superfície que na parte linear, ela é uma superfície regrada. É uma superfície regrada que dá um giro, só que a topologia dela é uma superfície regrada, mas que no final ela volta a um cilindro. Então é um cilindro que recobre o plano duas vezes. É difícil imaginar isso, né? No R3, ela não cabe dentro do R3, né? Mas você tem um abertinho da origem, você levanta você corta, passa uma tesoura, né? Estica isso, faz uma hélice aí, e levanta essa equação diferencial lá em cima,
e lá esse vira um campo de vetores bonitinho. E você analisa, tem 3 pontos singulares no meio, na ponta de lá tem 3 pontos singulares, que são as células. Para você desenhar outra família, você tem que emendar aquela figura, fazer o cilindro dela e colar todo mundo. Eu não sei fazer isso no papel, né? Fica o desafio de vocês fazerem uma maquete e me dar de presente aí para... O Celso Costa tinha isso, né? Ele fazia uma maquete de uma meia que a superfície mínima que ele construiu, ele fazia ela ao vivo, né? Então, eu espero que algum dia eu consiga também fazer uma maquete ao vivo da superfície regrada e ver que essa dupla hélice aí, né? E colar e descolar elas, né? Então aí está só um pedaço da superfície. Então esse aqui é só o teorema repetindo, né, a figura que eu fiz. Então a gente faz a figura planar, mas o bicho mora na superfície. Então na superfície você vê esses desenhos dessas linhas de curvatura. E nos 3 minutos que me resta, para falar para vocês, a dimensão foi rápido demais, mas você pode fazer o mesmo estudo para a dimensão superior. Então agora, em vez de você pegar a superfície do R3, você pega a hipersuperfície do R4. Então você pode definir o mesmo objeto. O que são as curvaturas principais? Agora o contato, em vez de ser com a esfera, vai ser com a esfera S3, de raios diferentes. Então você pode fazer o mesmo jogo, você vai fazendo a teoria. Agora, em vez de você ter uma linha só, agora o seu objeto tem dimensão 3, em vez de você ter um par de linhas, você vai ter uma tripla. E você pode estudar esses objetos. Então a figura que está aí é uma figura, acho que dá para ver a ideia. É um filme, né? Você tem uns pontinhos, agora eles viraram a superfície. Então, o da esquerda é aquele só tinha uma separatriz entrando, ele subiu. O do meio vai ter uma região agora que atrai, a outra circula. E o da direita também é aquelas 3 perninhas que agora... Então, matematicamente é um pouco mais enrolado para analisar, mas é o objeto natural de considerar em dimensão superior. E depois, quando você quer ver a transição do filme, esse aqui é um pouco mais feio, mas é a transição do central com... E aí, essa figura aqui eu acho um pouco mais divertida, um pouco mais bonita. Está separado, mas você tem que colocar tudo junto, né? Assim, eu fiz separado porque depois fica impossível de ver. É como se 2 umbigos, né? É como se tem 2 umbigos, como ou eles nascem ou eles morrem, né? Depende do lado que você olha, né? Então, por baixo não tinha nada, estava tudo regular. Você chegou num ponto que apareceu alguma coisa estranha e depois apareceu 2 umbílicos. Esse aqui eu vou deixar para fazer amanhã, vou fazer junto com linha assintótica, que é a parte global da linha de curvatura. Eu fiz de propósito de não dar tempo de fazer isso hoje, para tentar fazer as duas coisas, as linhas principais e as linhas assintóticas, na mesma... Então aqui tem alguns desenhos só para vocês. Então esse aí é uma esfera com 2 buracos, né? Então como é que são as linhas de curvatura nesse objeto? Então dá para reconhecer que tem alguns pontos. Então agora estou fazendo assim, como é que se faz isso também? Às vezes a gente pensa que a superfície está longe, né? Como é que eu faço esfera com buracos, né? Basta tirar a camisa, né? Se você olhar a minha camisa aqui e pegar com... é uma esfera com 4 buracos, né? Se você pegar aqui e cortar aqui a gola, as mangas e embaixo, já é uma esfera com 4 buracos. Aí você cola 2 camisas, depois você cola uma calça, aí você faz uma superfície com vários buracos aí, né? Então esses objetos estão aí, né? Então se você quer quem quiser fazer moda também, tem que estudar geometria, né? E aí é uma figura também feita eu já tinha mostrado para vocês. Esse aqui é um toro, mas é um toro... Tá deformado, né? Engordou de um lado e emagreceu do outro, né? Mas esse é um toro também importante na teoria da história da geometria, que esse é um toro que é um chamado Ciclide de Dupin. Ele tem uma história grande também, porque que eles... Para quem quiser saber, talvez, esse toro não é para fazer propaganda, mas eu vou tentar explicar ele hoje na palestra à tarde. E esse que eu vou fazer amanhã, o teorema do Soto e do Gutierrez. E as referências básicas são essas duas aí foi muito rápido, né? Mas é o livro que eles escreveram para o colóquio de 91. Então essa parte está nesse livro, está nessas notas também, mas a interseção é pequena. Então os exercícios, eu não sei se
Esse aqui acho que eu passei ontem, né? Então acho que os exercícios de... Só para... Depois eu volto nos exercícios, a sala de atendimento é na 345. Aí todo mundo tem que entregar a lista completa hoje, né? A de ontem. E os novos que eu deixo para vocês pensarem nesses daí, né? Então muito obrigado, vou parar por aqui, acho que avancei 1 minuto hoje.